Hoje a videoaula será desse lindo modelo aqui, florescida, meninas. Vou passar para vocês a lista de materiais, tá bom? E vou ensinar como faz o aumento, as diminuições. E eu peço para todos vocês que forem estar reproduzindo essa aula, vocês estarem postando, me marcando nas minhas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar o nome aqui das minhas redes sociais para vocês estar compartilhando comigo e assim eu posso estar repostando o trabalho de vocês, tá bom? Espero que todos vocês tenham uma boa aula. Já curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui para me ajudar aqui com o engajamento, tá bom? E já me deixa aqui no final também o que você achou dessa videoaula e desse modelo. Então, vamos para a lista de materiais. Nós vamos estar fazendo a substituição do rosa chá por esse marrom escuro aqui da Euroroma, tá? Que é o marrom café da Euroroma. No cru, eu vou estar utilizando o caramelo da Supremo. Nas tulipas, será utilizado o tronco da Barroco. Para fazer as folhas da tulipa, né? Será utilizado o verde folha. Uma tesoura pra gente cortar, né? Quando a gente terminar ali cada carreira. E eu vou utilizar a minha agulha de 4 milímetros, tá bom? Se você tem o costume de utilizar a sua agulha de 3, ou 3,5, ou 3,75, você pode estar utilizando aí, tá bom? Eu utilizo a 4 porque eu tenho um ponto apertado. Então, vamos separar aqui. E a gente vai começar com o marrom escuro, tá bom? Deixa eu só fazer uma observação aqui pra vocês. Esse tapete aqui, gente, que já tá pronto, que é o tapete, como é que é mesmo? O florescida, ele ficou com um tamanho de 83 centímetros, tá? Ficou um tapete grande. 83 centímetros por 53. Então, eu vou fazer ele um pouquinho menor do que essa referência aqui, tá? Ficou um pouquinho maior por conta do bico. Ele é um bico, assim, bem trabalhado, ó, que tem bastante carreiras. Então, eu vou diminuir aqui alguns pontos na base e vou mostrando pra vocês como que vai ficar o resultado, tá? Então, já segue a videoaula. Com o marrom escuro, vou pegar aqui o fio, dar uma laçadinha inicial, né? Fazendo a primeira correntinha. E aqui, gente, eu vou fazer um total de 38 correntinhas, tá? Não precisa fazer muito apertada, nem muito larga também. Vou fazer minhas 38 correntinhas e eu já volto aqui pra dar sequência à nossa videoaula. Finalizei aqui minhas 38 correntinhas, tá? Vou laçar o meu fio e vou contar voltando pra trás, gente, ó. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, tá? Poxa, só dar uma olhada aqui, verificar. 1, 2, 3. Na quarta correntinha eu vou voltar e vou fazer um ponto alto. E dessa forma, eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha que eu tenho na base, tá bom? Pegando apenas a laçadinha de cima aqui da correntinha. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos altos e no final eu venho aqui mostrar pra vocês a próxima carreira, tá bom? Como que a gente vai fazer na curva. Façam de vocês aí. E aqui ao final da nossa carreira. E aqui, onde eu fiz o último ponto alto, eu vou estar entrando e eu vou estar fazendo mais 4 pontos altos, tá bom? Pra fazer a nossa curva. Então, eu vou ficar, com um total de 5 pontos altos aqui dentro do último pontinho da carreira, tá bom? 3, 4 e 5. Uma, 2, 3, 4, 5. Vou pegar aqui essa partinha, ó. Vou ajustar aqui, fechando. Laço meu fio e vamos continuar aqui na parte reta, tá? Aqui agora vai ser um ponto alto pra cada ponto que eu tenho da base, tá bom? Ó, vou mostrar pra vocês aqui bem certinho como é que ficou. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou seguir, chegando ao final aqui eu venho mostrar pra vocês, tá bom? E ao final da minha carreira aqui, fiz um ponto alto pra cada ponto que eu tinha da base. E no último aqui, gente, ó, eu fiz um sobre aqui, que era o nosso primeiro ponto alto, e aqui ficou o último ponto dessa carreira, né? Eu vou entrar aqui nesse espacinho desses dois pontos altos juntos e vou fazer o terceiro, ó. Terceiro. Vou fazer o quarto ponto. E vou fazer o quinto, tá? Então, aqui, nessa parte, a gente trabalhou a nossa outra curva. Opa, isso aqui enganchou, gente. Ó, é o último pontinho. Ficamos, então, ó, com 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fechar nesse ponto aqui, ó,
nessa segunda correntinha aqui que a gente iniciou, vai ficar um buraco vazado aqui no meio. Então, eu vou pular essa daqui e vou para o primeiro ponto que eu tenho da parte reta, tá bom? Só que quando a gente for trabalhar a nossa curva, a gente não pode esquecer que tem um pontinho aqui em haver, porque senão vai faltar. Finalizando aqui com um ponto baixíssimo, eu já vou subir 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e vou trabalhar um ponto para cada um da base, e assim que eu chegar na parte do aumento, eu venho aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, um ponto para cada ponto que eu tenho de base, até chegar na parte da nossa curva, onde terá aumentos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e vocês fazem o de vocês aí. Trabalhei aqui em toda a minha parte reta, e chegando aqui na parte oval, eu vou entrar no primeiro ponto aqui que eu tenho, e eu vou estar fazendo 2 pontos juntos, tá? Que é o nosso primeiro aumento. Então, para cada ponto que eu tenho aqui da nossa parte, da nossa curva, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, tá? Então, se a gente tem 5 pontos aqui, a gente vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Então, para cada um, nós vamos estar fazendo 2 pontos altos, ficando um total de 10 aumentos, 10 pontos aqui na nossa curva, fazendo um aumento. E do mesmo jeito que a gente fizer aqui, vai ser do outro lado, tá bom? Então, ó, finalizamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhamos aqui nossos 5 aumentos e voltamos aqui pra nossa parte reta. Um ponto alto pra cada ponto da base, tá bom? Do mesmo jeito que eu fiz aqui essa curva, gente, eu vou estar fazendo essa outra curva aqui. Eu vou trabalhar aqui esse final de carreira e chegando aqui ao final, ó, eu venho aqui mostrar pra vocês que a gente não pode esquecer que a gente tem um pontinho em haver que tá escondidinho aqui, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui o meu e vocês fazem o de vocês. Daqui a pouco eu venho mostrar como que eu vou finalizar essa carreira e o pontinho que tá em haver. A volta aqui, gente, ó, finalizei aqui essa parte minha oval, tá? Finalizei aqui a parte oval, fiz a parte reta, fiz aqui um pouco da parte oval e ficou aqui no último aumento pra gente fazer junto, tá? Ó, vocês podem perceber que aqui tem um buraquinho que é, ó, é a correntinha daquele ponto que ficou em haver, vocês lembram? Nós vamos entrar aqui nesse último e vamos fazer um aumento. O nosso último aumento será feito aqui. Tá escondidinho? Tá, mas é preciso ser feito porque senão vai faltar, tá bom? Então, aqui a gente também ficou com 1, 2, 3, 4, 5, igual do outro lado. Tem 2 correntinhas aqui, a gente nunca vai entrar aqui e vai fazer porque senão vai ficar com buraco, tá, gente? Eu sempre vou anular essas 2 correntinhas, vou pular ela e vou pro primeiro ponto da base, tá? O primeiro ponto alto, de fato. Mas a gente, quando for dar a volta, não pode esquecer que tem esse pontinho aqui, pra não anular ele, tá bom? Então, aqui a gente já vai subir 2 correntinhas. E a parte reta, gente, é a mesma coisa de sempre. Um ponto alto pra cada ponto que eu tenho da base, tá bom? Ó, vou fazer aqui um ponto alto pra cada ponto de base. E quando chegar na minha curva, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Mas só pra adiantar, na curva, gente, será 2 pontos altos pra cada ponto de aumento que a gente tem, tá bom? Mas eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Faz o de vocês aí, que eu vou fazendo o meu aqui, tá bom? Trabalhei aqui na minha parte reta. E, ó, no primeiro ponto de aumento aqui, a gente vai estar fazendo 2 pontos altos, tá? Junto, que é o nosso aumento, opa. No próximo aqui, 2 pontos altos. Então, será 2 pontos altos até a gente finalizar a curva, tá? Para cada pontinho que a gente tem aqui na base da nossa curva. Eu vou fazer o meu aqui, vocês vão fazendo o de vocês. Se vocês já quiserem adiantar, gente, porque aqui, ó, vai ser 2 pontinhos altos para cada um da base. E aqui a gente vai continuar reto novamente e aqui a gente vai fazer alguma coisa. Quem já quiser adiantar o trabalho, pode ir adiantando. Agora, quem sentir dificuldade, vai fazendo aqui comigo, tá bom? Aqui no finalzinho, só não pode esquecer que não pode anular aqui, tá? Então, aqui no caso, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui dentro. E aqui tem que ter mais um ponto alto que já é da parte reta, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e vou voltar pra mostrar pra vocês. Mas quem quiser adiantar, esse aqui são os próximos passos, tá bom? Vou fazer o meu aqui, gente. Vocês fazem o de vocês. Ó, gente, finalizei aqui essa parte da curva. No meu último aumento aqui, ó, eu segui fazendo um ponto alto pra cada ponto da base, tá bom? E cheguei aqui agora, onde a gente começa trabalhar na nossa última curva, tá bom? Aqui um pontinho alto aqui por último, né? E aqui a gente vai começar a fazer um aumento. No primeiro pontinho de aumento que a gente tem aqui na nossa carreira anterior. Então, aqui serão 2 pontos altos, tá?
para cada ponto de base até o final, e a gente não pode esquecer. No finalzinho ali, a gente tem um pontinho a ver da carreira anterior que ficou escondidinho. A gente tem que colocar para não ficar faltando. Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto para mostrar para vocês como que será a próxima carreira, tá? Finalizar essa carreira e mostrar a próxima. Finalizei aqui, gente, ó, o último, 2 pontinhos aqui no último de aumento, né? Aqui a gente vai entrar agora, ó, o espacinho aqui da carreira anterior, ó. A gente entra aqui e faz o nosso último pontinho, tá? Pulamos, anulamos essas 2 correntinhas, entramos no primeiro ponto da carreira, ó. E fica dessa forma aqui, ó. Nossa base aqui tá prontinha. Agora, gente, a gente vai começar a nossa carreira de V, tá bom? A gente vai subir aqui, ó, 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, tá? Mais uma correntinha de separação. E no mesmo intervalinho aqui que a gente fez as 3 correntinhas, a gente entra dentro e faz um ponto alto, tá? Ficando assim com um Vzinho. Sem correntinha alguma, a gente pula 1, 2, 3. Em terceira, a gente entra, laça e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação e aqui mesmo, aqui dentro, a gente faz mais um ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar na carreira de perdão, gente, na carreira de V, tá bom? 1, 2, 3. Uma correntinha, entro aqui dentro e mais um Vzinho. Agora, eu gostaria de explicar pra vocês como que nós vamos trabalhar essa carreira aqui de V. Não precisa, gente, de uma contagem exata aqui dos Vzinhos, tá bom? Se der par, se der ímpar, não vai fazer diferença alguma, não vai interferir no bico final, tá bom? Então, aqui é interessante você pegar a sua peça, você colocar em cima de uma superfície plana, de uma mesa, de qualquer lugar que você puder, você esticar e você ir fazendo ela e ir trabalhando. A dica que eu dou é, na parte reta, você trabalhar pulando 2 pontinhos altos da base e na parte aqui da curva, você pular somente um, pra ela não querer emborcar, quer virar canoa, querer virar assim pra dentro. Se caso isso acontecer, significa que está com pouco ponto. Então, a opção que eu te dou é você pular um pontinho de base, tá bom? Você pula um pontinho e faz o Vzinho, um pontinho e faz o Vzinho. E na parte reta, você continua pulando 2. Se caso precisar, na parte aqui da curva, você pode colocar também 2 correntinhas, tá bom? Se caso você vê que você tá pulando somente um pontinho e fazendo o Vzinho, ainda tá querendo emborcar, você desmancha e você faz com 2 correntinhas, tá bom? Essa parte aqui, ela é adaptável, gente. Então, você precisa fazer da maneira que o teu ponto ali vai dizer, na verdade, como que vai ficar o seu trabalho com essa carreira aqui de Vzinho, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado. Finalizei a minha carreira de Vzinho e eu vim dar uma explicação mais uma vez aqui sobre essa questão da quantidade de Vzinhos não fazer diferença, não impactar no resultado final do tapete, porque eu sei que tem pessoas que são de exatas e vão querer uma quantidade exata de Vzinho. Então, pra quem ainda ficou assim um pouco inseguro em relação à quantidade de Vzinhos, ó, tirando aqui a parte do aumento, né, a gente trabalha a parte reta. Você pode colocar marcador também se você quiser, tá bom, gente? Até o próximo aumento aqui, ó, eu tive um total de 10 Vzinhos, tá? Então, você pode colocar um Vzinho aqui no primeiro aumento, para que você só pular um ponto da base, tá? Se no caso, o seu querer emborcar, tá bom? O meu quis emborcar, então aqui eu trabalhei pulando somente um. Então, aqui do primeiro aumento ao último aumento, eu fiz um total de 10 Vzinhos também. E aqui nessa parte, coincidiu, né, que essa parte da lateral aqui também foi trabalhado 10 Vzinhos. E daqui em diante, ó, aqui 10 Vzinhos, tá? Na lateral, aqui também foi 10 e na curva aqui também foi 10. Opa. E daqui do último pontinho, do primeiro pontinho aqui da nossa curva até o final também foi trabalhado 10, tá bom, gente? Pra quem ficou com um pouco de insegurança em só fazer os Vzinhos, sem precisar se preocupar a quantidade que ficou, se terminou com ímpar, com par, tá bom? Pra quem quer um número exato, foi mais ou menos isso aqui que eu fiz, tá bom? Então, aqui já caminhei pra dentro do meu primeiro Vzinho. Aqui eu vou subir um total de 3 correntinhas, né? Que equivale ao meu ponto alto e mais um de separação. Vou entrar aqui dentro e vou fazer mais um Vzinho. Sem correntinha alguma, pro próximo e faço a mesma coisa. Vai ser essa sequência, gente, por 3 carreiras, tá bom? Eu fazendo Vzinho dentro de Vzinho por 3 vezes. Até eu ter um total de 3 carreiras nessa cor marrom aqui escuro.
tá bom? Se no caso o seu tiver emborcando, ou seja, querendo virar canoa, querendo repuxar na parte oval, você pode fazer com 2 correntinhas, tá? Não tem problema nenhum. Significa que o seu trabalho tá querendo emborcar porque está com pouco ponto. Então, se está com pouco ponto, você pode acrescentar mais uma correntinha, tá bom? Quando você tiver nessa parte, na parte da curva, trabalhando aqui, ó, entre um Vzinho e outro, você pode colocar 2 correntinhas. Mas isso eu tô querendo dizer aqui na parte da curva, tá bom, gente? Se no caso, o seu trabalho, ele querer emborcar. Então, eu vou fazer aqui, mas eu tô aqui, ó, fiz uma, vou fazer essa segunda carreira aqui incompleta de marrom escuro e vou fazer a terceira. E daí eu venho aqui pra gente trocar de cor, trocar de cor não, passar qual será a próxima carreira, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, 3 carreiras de Vzinho a gente vai ficar o total. E vocês fazem de vocês aí. Qualquer dúvida, gente, é só você pegar, tem uma engrenagem aqui, que se o vídeo estiver muito rápido, você pode colocar ele numa velocidade mais lenta, pra você prestar mais atenção, tá bom? Ou às vezes você se incomodar e quiser mais rápido, também pode pôr, tá? Finalizei aqui minha carreira de Vzinho. E, gente, nessa parte aqui da lateral, ó, da curva aqui, eu não precisei fazer, perdão, lateral não, da curva, tá? Eu não precisei colocar 2 correntinhas de aumento, porque não emborcou, tá bom? Foi toda feita do mesmo jeito, desde a primeira carreira. Mas eu faço com uma agulha 4mm, justamente porque meu ponto é muito apertado. E com uma agulha 4 eu tenho uma segurança a mais pra trabalhar aqui, né? Ó, essa parte aqui também, ó, passando a mão assim, não ficou emborcado. Se a gente conhece, a gente que é crocheteira, a gente sabe quando uma peça tá emborcada, né? Então, aqui a gente vai continuar. Agora, nós vamos trabalhar nessa cor marrom escura aqui ainda, 2 carreiras de ponto alto fechado, tá bom? Então, eu tô aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui da base, né? Eu vou subir aqui 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e aqui dentro da correntinha de separação do nosso Vzinho, eu vou fazer um ponto alto, tá bom? Aí, aqui, nesse Vzinho aqui, eu também vou fazer um ponto alto. E aqui, nessa perninha aqui do Vzinho, também vou fazer um ponto alto. Aqui dentro também vou fazer um ponto alto. E assim, gente, pra cada espacinho que a gente tem, pra cada pontinho que a gente tem aqui na nossa parte da lateral, nossa parte reta, né? Nós vamos estar fazendo um ponto alto, tá bom? Como se fosse pra cada ponto que a gente tem da base. O espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Em cima da primeira perninha do Vzinho aqui, um ponto alto. Da do outro também um ponto alto, tá bom? Que assim a gente vai trabalhando, vai ficando bem retinho, tá? Eu vou fazer aqui, gente, até a gente chegar na nossa parte da curva, tá bom? E eu venho mostrar pra vocês como que eu vou trabalhar, tá certo? Cheguei aqui na minha parte da minha curva, né? E aqui, gente, no espacinho que eu tenho aqui de um Vzinho aqui pro outro que tem uma correntinha, eu vou estar fazendo 2 pontos altos, tá? Conforme for indo nesse... Opa, pulei um aqui. E aqui, ó, em cada espacinho eu vou fazendo 2. Aqui pra uma perninha do Vzinho eu faço um e aqui numa perninha eu faço outro, tá? A única diferença que vai ter aqui agora é que dentro do espacinho de uma correntinha eu vou colocar 2 pontos altos, tá bom? E vai ser assim conforme for a minha necessidade. O que eu tô querendo dizer? Se eu esticar na mesa e eu ver que a minha peça tá precisando de mais um pontinho ali, tem necessidade de eu fazer 3, eu vou colocar, tá bom, gente? Então, vocês podem trabalhar também dessa forma. O mais importante é que a sua peça fica bem alinhada à mesa, tá bom? Fique bem alinhada na mesa e no chão depois. Então, nessa parte oval, eu vou seguir trabalhando dessa forma. No espacinho de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontinhos altos, que é um aumento, né? Pra nossa peça não emborcar. E em cada perninha, cada pontinho ali do V, eu vou fazendo um pontinho alto, tá bom? Vai ser assim, gente, até o final, tá? Então, eu vou trabalhar aqui dessa forma, fazendo 2 pontinhos altos no espacinho que eu falei. Aqui vai ser um do mesmo jeito. Aqui eu vou colocando 2. E a hora que eu finalizar aqui, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Como que foi o resultado, como que ficou. Se eu precisei fazer alguma adaptação aqui diferente do programado. A volta aqui no meu trabalho, gente, trabalhando da maneira como eu falei pra vocês. Aqui, então, lá na parte da minha curva, eu coloquei 2 pontos altos, tá? No espacinho do nosso Vzinho, no meio do nosso Vzinho. E aqui também fiz da mesma forma, na lateral aqui, um ponto alto pra cada ponto que a gente tinha da base. E assim, minha peça tá retinha, tá bom? Então, aqui, gente, a gente vai trabalhar agora mais uma carreira de ponto alto fechado, tá bom? Subo 2 correntinhas. No próximo aqui, eu vou trabalhando um ponto alto pra cada ponto que eu tenho da base. Que essa daqui é a parte reta, né? A parte da lateral. Então, essa daqui não tem segredo. Na hora que eu chegar na parte da minha curva, eu volto aqui pra mostrar pra vocês a maneira como eu vou trabalhar. E sim, terá uma quantidade de aumentos, tá bom? Porque pode ser que queira emborcar o meu trabalho. Então, a hora que chegar mais ou menos aqui, ó,
onde eu comecei o meu primeiro aumento, eu venho aqui mostrar pra vocês como que eu vou trabalhar essa parte aqui, tá bom? Vou fazer o meu aqui, vocês fazem o de vocês. Cheguei aqui na curva, ó, no primeiro ponto que eu tenho aqui de aumento, tá? Aqui eu vou entrar e vou fazer 2 pontos altos, iniciando o primeiro aumento. Vou fazer aqui um total, gente, de 4 pontos altos, tá? 4 pontos altos, 2, 3 e 4. E no quinto, eu faço mais um aumento. Então, eu vou estar fazendo essa sequência aqui, dando a minha volta, tá? Dessa forma, fazendo 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos e um aumento, até chegar no finalzinho. Mais ou menos aqui, gente, aproximadamente terminando a nossa curva, tá? Se no caso você perceber que o seu com 4 tá ainda querendo emborcar assim pra dentro, eu sugiro você fazer com 3. Ai, com 3 ainda tá, faz com 2 de separação, tá bom? Depende muito, gente, cada um tem uma tensão de ponto diferente. Eu não sei se você tá utilizando o mesmo material para o mesmo tipo de agulha, numeração que o meu. Então, assim, vai depender muito da tensão de ponto, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, até chegar ao fim aqui dessa parte oval, digamos que mais ou menos nessa mesma linha aqui, tá? E eu venho aqui mostrar pra vocês se eu seguir com esse mesmo plano aqui que eu falei, de ser os 4 separados aqui por... os aumentos separados por 4 pontos altos, tá bom? Fiz aqui, gente, a minha parte aqui da minha curva, ó, seguindo pela quantidade de aumentos que eu falei pra vocês que eu ia fazer, tá bom? Quantidade não, perdão. Colocando apenas 4 pontos altos e o aumento. Aqui, então, eu fiz, ficou desse jeito, ó. Tá bem assentadinho, acredito que não precisa, não tá emborcando nem babadando. Então, aqui, eu vou dar a sequência pra um ponto alto pra cada um que eu tenho de base, tá bom? E nessa parte aqui dessa curva, eu vou fazer da mesma maneira como eu fiz desse lado. Se no caso, você fez a sua com 3 pontinhos aqui, de separação e não com 4 ou com 2, você repita o mesmo processo desse outro lado, tá bom? Da maneira que você fez desse, você faz desse, certo, gente? Agora, eu vou dar a volta aqui no meu trabalho e eu já volto com vocês com essa carreira fechada, tá bom? Aqui, gente, a minha carreira com minhas 2 carreiras de ponto fechado, de ponto alto fechado, né? Cortei já o fio aqui e eu trabalhei tanto na parte da lateral aqui, da parte reta, né? Da maneira que eu tinha falado pra vocês. E aqui na curva também trabalhei do mesmo jeitinho, fazendo 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha, tá bom? Não teve alteração no que eu tinha passado pra vocês, não. Então, aqui eu já arrematei e agora eu vou tá pegando o caramelo da Supremo. Se você for continuar, você não precisa cortar. É só você trabalhar no ponto seguinte, tá bom? Aqui agora, gente, a gente vai trabalhar 2 carreiras de V. E é a mesma coisa. Não tem uma sequência, uma quantidade exata que você precisa fazer de V. O legal é você colocar a peça na mesa e você ver se ela tá emborcando e babadando. Você ir lendo a peça, tá bom? Então, aqui, ó, aproximadamente o que eu classificaria, tirando a parte oval aqui, ó, a parte da curva, ó. Isso aqui, ó. Parte reta, o restante aqui é curva, tá? Eu vou entrar aqui aproximadamente na curva, ó. Na curva não, perdão. Na parte reta. Introduzir minha agulha. Dar um nozinho. E aqui eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, tá? E mais uma de separação. Venho aqui no mesmo pontinho da base e faço o meu Vzinho. 1, 2, 3 e faço mais um Vzinho. Separado por apenas uma correntinha, tá? Ó. 1, 2, 3. Pulo 3 da base e faço um ponto alto, uma correntinha. E no mesmo pontinho de base, faço mais um ponto alto, fazendo leque. Eu vou fazer isso, gente, até eu chegar aqui, ó. Nessa minha, que eu classifico assim, ó. Mais ou menos aqui, assim, que seria a minha parte da curva, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa. Se você já tiver prática no crochê, você não quiser ver como que eu vou dar a volta aqui, vai ser do mesmo jeito que eu dei nessa carreira aqui, tá bom? A única diferença é que vai aumentar um pouco a quantidade por conta dessa parte aqui, essa parte da curva ter aumentado também os pontos, né? Mas então vai ser isso. Aqui, ó, eu vou pular 2 pontos altos de base, tá bom? E a hora que eu chegar na curva, eu vou pulando 1. Se eu ver necessidade, alguns lugares ali, eu pular somente, eu pular 2... tudo bem, tá bom? Mas aí eu venho aqui passar pra vocês como que eu trabalhei. Mas por enquanto agora, assim, ó, vou fazer essa parte aqui, tá? E já venho mostrar pra vocês o resultado. Trabalhei aqui, gente, pulando 2 pontos altos, tá? Na base. E aqui, ó, vou começar... Nossa curva eu tô fazendo aqui um pouquinho mais pra cima, tá bom? Não vi necessidade de começar lá muito pra baixo aqui, não. Mas no meu ponto. Então aqui eu vou fazer pulando um ponto de base e vindo pro próximo.
Esse Vzinho, ele nos permite trabalhar um pouquinho mais folgadinho, tá? Sem precisar fazer uma carreira ali toda bem apertadinha, fazer esse ponto aqui muito apertado. Você pode trabalhar ele mais maneirinho, sabe? Ele nos permite isso. Então, aqui, gente, eu vou fazer dessa forma, pulando um ponto alto da base, até eu chegar, ó, aproximadamente, ó, o que seria, mais ou menos, ó, nessa parte aqui. Não vou concluir, não, vai ser mais ou menos até aqui. Se eu fosse fazer da parte da curva mesmo, seria mais aqui pra baixo que eu teria começado, só que eu não vou em necessidade. Então, a hora que tiver mais ou menos chegando aqui, eu vou parar, tá bom? E aqui eu vou continuar pulando 2 pontinhos altos da base. Aqui 1 e aqui 2, tá bom? Sem contagem exatas. Uma adiantada no meu trabalho aqui, gente. Então, aqui eu fui trabalhando, pulando 2 pontos altos. Aqui, ó, nessa parte da curva aqui, pulei apenas um ponto alto, como eu tinha falado pra vocês. E fui até mais ou menos a metade aqui, né? Como eu falei pra vocês. E aqui, pulei 2 e aqui eu vou começar pulando 1 de novo, tá bom? Pode fazer tranquila, meninas. Vai colocando as peças de vocês assim na mesa, ó, vendo se ela tá ficando retinha. Isso que é importante, tá? E aqui eu vou continuar a minha sequência, tá bom? Até o final aqui. Aqui agora, ó, que eu comecei a colocar, ó, cadê? Aqui em cima, ó, que eu senti necessidade de colocar um ponto alto, porque até aqui tá bem tranquilo, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui, ó, até o finalzinho, e eu venho mostrar pra vocês como será a nossa próxima carreira. Dei aqui a volta na minha carreira, fazendo a sequência que eu tinha passado pra vocês, pulando um ponto da base aqui e fazendo o nosso Vzinho. Aqui a gente vai dar continuidade no nosso trabalho. Então, já vou entrar aqui direto, ó. Vou entrar aqui nas 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3, na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Ou você pode entrar aqui direto também no espacinho, tá bom? Aqui vou subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, mais uma de separação. Entro aqui dentro do Vzinho e faço mais um ponto alto, formando mais um Vzinho. E essa carreira aqui, gente, a gente vai trabalhar Vzinho por dentro de Vzinho, tá bom? Por toda a nossa volta. Aqui na parte na minha parte reta do meu trabalho, eu vou trabalhar com uma correntinha de separação aqui dentro do Vzinho. Mas na parte aqui oval, se caso o seu estiver querendo emborcar, que é você começar a virar assim pra cima, significa que tá com pouco ponto, você pode colocar 2 correntinhas aqui dentro, tá bom? Então eu vou fazer toda essa minha carreira, tá? E eu já volto pra vocês. Finalizei aqui a minha carreira de V. Não precisei fazer nenhuma adaptação aqui nessa parte da nossa curva, né? Com mais uma correntinha, fiz somente com uma correntinha de separação e deu bem certinho, tá? Dos 2 lados. E aqui eu já caminhei com um ponto baixíssimo pra dentro aqui do meu leque, do meu Vzinho. E aqui eu vou subir 2 correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Aqui, sobre o primeiro Vzinho que eu tenho, eu vou estar fazendo um ponto alto, tá? Essa carreira aqui é uma carreira de ponto alto fechado. Sobre o próximo Vzinho, eu faço mais um ponto alto, tá bom? Aqui no meio, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, um ponto alto para cada pontinho que a gente tem da base e um ponto alto para cada correntinha que a gente tem de separação, tá bom? Da nossa parte reta. Quando chegar aqui na parte da nossa curva, eu vou estar colocando dentro dos espacinhos aqui de uma correntinha, eu vou estar colocando 2 pontos altos para não ter perigo de emborcar, tá? Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. Então, eu vou finalizar toda essa carreira dessa forma, trabalhando com um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui, na parte da lateral, na parte reta, e na parte da curva, eu vou estar colocando 2 pontinhos aqui dentro, tá bom? No espacinho de uma correntinha. Eu vou fazer o meu aqui e vocês fazem de vocês aí. Finalizei aqui, gente, a carreira de ponto alto fechado, tá? Ó, e aqui sobrou um pontinho pra gente fazer. Vou entrar, pular esse daqui, vou entrar nesse próximo aqui pra ficar bem fechadinho. Aqui já vou cortar o meu fio, tá? Vou cortar o meu fio e a próxima cor que eu vou pegar vai ser um mescladinho, que a gente daqui a pouco vai começar a trabalhar com as tulipas. Peguei aqui agora o meu fio mesclado. Pode introduzir em qualquer parte da peça, tá, gente? Vou entrar aqui dentro, vou puxar a minha linha pra frente e vou fazer um nozinho pra prender. Vou subir 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, tá? Laço o fio e entro aqui novamente no mesmo espaço, fazendo um ponto alto. 2 correntinhas de separação, laço o fio, entro no mesmo lugar. Porém, eu não finalizo esse ponto alto. Laço o fio, entro no mesmo lugar e agora eu vou finalizar tudo junto.
Ó, você percebe que aqui a gente subiu 2 correntinhas e fizemos um ponto alto normal. Aqui a gente já fez os 2 pontinhos fechados juntos. A gente vai contar, ó, 1, 2, 3. Entramos. 1, 2, 3. Entramos, ó. Puxamos. Entramos e puxamos de novo. Aí fechamos tudo junto, ó. 2 correntinhas de separação, laçamos e entramos no mesmo intervalinho. Puxamos, ó. Ficando com, ó, 3 alcinhas. Puxamos e entramos de novo, sem finalizar. Aqui a gente finaliza tudo junto, tá? Sem correntinha entre um Vzinho e outro. 1, 2, 3. Puxamos, ó. Puxamos, finalizamos tudo junto. 2 correntinhas, laçamos, entramos no mesmo espaço, puxamos uma, puxamos 2. E finalizamos tudo junto. E vai ser desse jeito aqui por toda a nossa volta, tá? Usei a minha carreira aqui, gente, ó. Finalizei aqui e entrei aqui dentro e fiz um ponto baixo, tá bom? Um ponto baixíssimo e já cortei aqui o meu fio. Aí eu vou dar a volta aqui ao trabalho. E já peguei aqui o meu fio mesclado, meu tronco, pra fazer as tulipas. Posso também entrar em qualquer lugar, tá? Porque não vai fazer diferença nenhuma. Entro aqui dentro, faço um nozinho. Pra prender o meu fio. E aqui eu vou subir 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Laço o fio, entro aqui dentro novamente e faço um meio ponto alto, ficando com 2 alcinhas. Laço o fio, entro aqui dentro e faço mais um meio ponto alto. 3 alcinhas, ficamos na agulha. Laço o fio, entro aqui dentro e faço mais um meio ponto alto, ó. Ficando com 4 alcinhas, tá? A tulipa, você pode fazer ela com 3 meio ponto alto ou com 4, tá bom? Eu vou fazer com 4 porque eu gosto de deixar ela mais grossinha. Aqui eu laço a última laçada, eu entro aqui por dentro de todos esses meio ponto alto e finalizamos a tulipa. 2 correntinhas de separação e vou entrar aqui no meu próximo espacinho. Finalizei primeiro, segundo meio ponto alto, o terceiro, e o quarto e último. Deixa eu só tirar aqui, gente, esse pelinho. O quarto e último, laço e tiro tudo junto. 2 correntinhas de separação. Entro no próximo espacinho, tiro uma e fecho. 2 e 3 e 4. Tiro tudo junto. 2 correntinhas de separação. E olha que bonitinho que fica, gente. É dessa maneira que eu vou fazer as minhas tulipas, tá? Por toda a volta do meu trabalho. Finalizei aqui, gente, a minha carreira de tulipas. Vou cortar o meu fio, tá? Uma correntinha, 2 correntinhas, tá? Pra gente dar a volta. Aqui eu vou entrar, vou fazer um ponto baixíssimo, passo pra frente e volto pra trás. Aí, eu ia fazer agora, gente, 2 carreiras de ponto alto fechado. E as 2 carreiras, uma ia ser nessa cor aqui da base, nesse marrom, e a outra ia ser no caramelo. Porém, eu vou fazer uma mudança aqui, por questão das cores. Eu vou estar fazendo agora uma carreira de ponto alto fechado na cor branca, tá bom? Pra dar mais destaque às tulipas. Porque eu acredito que se eu colocar esse tom aqui de caramelo, vai apagar um pouco. Então, eu vou estar fazendo uma carreira na cor branca de ponto alto fechado para dar mais destaque às tulipas, tá bom? Então, aqui eu vou colocar o meu fio amarradinho, na alcinha de 2 correntinhas e já vou subir aqui, ó. 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, vem aqui nesse espacinho aqui do meio da tulipinha, eu entro aqui e faço um ponto alto. Aqui dentro eu vou entrar e vou fazer 2, tá bom? 2 pontos altos no espacinho de 2 correntinhas. E nesse espacinho que ficou aqui de todos os pontos altos fechados junto, eu vou fazer um ponto alto também, tá? Aqui 2. E aqui 1. Então, eu vou fazer dessa forma aqui.
em toda a minha parte reta, que seria, no caso, mais ou menos até aqui, tá? Aí, aqui na nossa curva, nessa parte aqui da nossa viradinha, eu vou estar acrescentando, fazendo três pontos altos em cada pontinho aqui de 2 correntinhas, tá? Ou eu posso estar colocando 2 aqui. Aqui, no caso, é só 1, eu posso estar acrescentando mais um, ficando 2 aqui e 2 aqui. Só pra não querer emborcar, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui dessa forma. Vou fazer aqui a minha carreira de ponto fechado. Vou dar a volta. E aqui, gente, como eu quero fazer um trabalho um pouco menor o tapete, você pode estar fazendo mais uma carreira de ponto alto fechado, mas eu aqui vou estar fazendo uma carreira de ponto baixo, tá? Porque eu não quero esse tapete aqui muito grande. Então, aqui eu vou entrar, vou introduzir minha agulha, vou puxar aqui pra frente. Vou fazer o nozinho. Aqui eu vou subir uma correntinha e no próximo ponto aqui de base eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. Então, essa carreira aqui eu vou dar a volta fazendo ponto baixo, tá? Mas se você quiser, você pode estar fazendo aumentos, pode estar fazendo uma carreira de ponto alto e na parte da curva você pode ir fazendo alguns aumentos, tá bom? Pra não emborcar. Ou você pode seguir aqui também como eu, fazendo uma carreira de ponto baixo, pra não ficar um tapete tão grande, tá bom? Vou dar a volta aqui, vocês fazem de vocês aí. Meu tapete com pontos baixos, agora aqui a gente já vai iniciar pra carreira de alcinha de correntinhas, que antecede já o bico. A gente já tá na preparação do bico do nosso tapete. Então, aqui eu vou subir 6 correntinhas. Uma equivale ao primeiro ponto baixo do meu trabalho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. As próximas correntinhas serão todas com 5. E aqui na base, eu vou estar pulando e entrando no quarto ponto alto, tá? Ponto baixo, perdão. 1, 2, 3, 4. Eu entro e faço um ponto baixo. 5 correntinhas. 3, 4, 5. E pulo 3 de base e entro no quarto, ó. 1, 2, 3. No quarto, eu entro. E essa vai ser a nossa sequência por toda a nossa volta, tá? Vou fazer mais um aqui. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Entro no quarto. Mais uma vez eu vou fazer. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Eu vou trabalhar desse jeito por toda a minha volta. Se caso você estiver fazendo um tapete maior, qual que é a recomendação que eu dou pra você desse bico? A contagem exata dele é múltiplo de 3, ou seja, você precisa colocar aqui, ó, pode fazer essa contagem que vai dar certinho, ó, leque, ponto, ponto, leque, tá bom? Porque, de fato, aqui a gente vai preencher com o leque, aqui a gente vai colocar um ponto baixo, vamos fazer mais 5 correntinhas que vai colocar aqui, e aqui vai ser um leque novamente. Então, a contagem dele, pra dar certo no final, é leque, ponto, ponto, leque, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui. Se precisar de adaptação, eu venho aqui mostrar pra vocês. Dei a volta aqui por todo o meu trabalho, fazendo as correntinhas. E eu fiquei no total, gente, de 57 correntinhas, que é um número ímpar. Já que é múltiplo de 3, o resultado da correntinha pra dar certo tem que ser um número ímpar também, tá bom? Então, aqui, ó, não precisei fazer adaptação nenhuma no meu trabalho, eu segui com essa mesma sequência, pulando 4 da base, pulando 3 da base e entrando no quarto, tá bom? Aqui no finalzinho, parece que pulou mais, mas, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui no quinto eu entrei, que já tava aqui, na verdade, né? Então, já caminhei aqui pra minha alcinha de correntinhas, e aqui eu vou subir 2 correntinhas, que equivale ao meu ponto alto. E aqui dentro dessa primeira alcinha, eu vou fazer um total de 8 pontos altos, tá bom? Eu vou fazer meus 8 pontos altos aqui e vocês fazem de vocês aí. Eu já vou mostrar pra vocês a próxima sequência, tá? 8 pontos altos finalizados, vou fazer uma correntinha de separação e pro próximo espacinho aqui de correntinha eu vou fazer um ponto baixo. Oi, amor. E aqui eu vou fazer, ó, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima alcinha aqui de correntinhas, entro e faço um ponto baixo. Ficando dessa forma. Aqui, mais uma correntinha. E no próximo aqui, vou seguir com os meus 8 pontos altos. Então, essa vai ser a minha sequência que eu vou fazer. Vou fazer a minha aqui e vocês fazem a de vocês aí, tá bom? Já volto pra mostrar pra vocês qual será a próxima carreira. Ó. Finalizei aqui a minha carreira, e ó, aqui eu finalizei com um ponto baixo, vou subir uma correntinha, e aqui vou contar na segunda correntinha aqui, vou entrar e vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Assim finalizamos.
3 correntinhas, que equivale ao meu ponto alto, mais uma de separação. Laço o meu fio e venho pro próximo ponto da base e faço um ponto alto. Dentro do leque a gente vai trabalhar dessa forma, fazendo um ponto alto separado por uma correntinha. Não, querido, não, você cai. Até o final. Eu vou fazer aqui por 8 pontos altos e eu já venho mostrar pra vocês como que será o próximo passo. Cheguei ao final aqui, fiz meus 8 pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu vou fazer uma correntinha de separação, vou entrar aqui no meio da nossa alcinha de 5 correntes e faço um ponto baixo, ficando dessa forma. Uma corrente de separação, laço o meu fio e entro pro primeiro ponto alto aqui do nosso próximo leque. Faço um ponto alto, separado por uma correntinha. E aqui a gente vai dar a nossa sequência. Um ponto alto separado para uma correntinha. Separado por uma correntinha. Desculpa, gente, tô variando já aqui. E essa vai ser a sequência que a gente vai trabalhar por toda a nossa volta, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, vocês fazem o de vocês. E a próxima carreira já vai ser com a última cor do nosso trabalho. Dei a volta aqui por toda a minha carreira. E aqui nessa parte já fiz uma correntinha. Eu vou entrar nesse espacinho aqui e fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vou contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu entro e faço um ponto baixíssimo. E aqui a gente já vai cortar o nosso fio, tá bom? Vamos cortar o nosso fio e já vamos pegar o caramelo da Supremo pra gente voltar a trabalhar. Peguei a minha linha, gente, e dei um nó aqui no meio do ponto alto, tá bom? Então, você vai pegar a sua agulha aqui na parte de trás, ó. Você vai passar sobre o ponto, vai puxar a linha e aqui você vai subir, ó, ajustar assim pra não ficar muito apertado. Você vai subir 3 correntinhas, 2 aqui que vale um ponto alto e a última é de separação, tá bom? E vai laçar o fio e nessa carreira a gente vai trabalhar por trás assim do ponto alto, tá? Fazendo um ponto alto. Se você quiser, se o seu estiver ficando muito pequeno, você pode fazer um ponto alto duplo, que seria com 2 laçadinhos. Como o meu não tá ficando, a intenção não é ficar muito grande, o meu eu só vou fazer com apenas uma laçada, sendo o ponto alto normal, tá bom? Então, essa é a carreira aqui. A gente vai fazer trabalhar dessa forma aqui, em cima dos nossos pontos altos. Então, eu vou fazer o meu aqui e vocês fazem o de vocês. Trabalhei aqui, gente, por cima dos meus 8 pontos altos, ó. Como que ficou? E aqui agora, a gente vai fazer uma correntinha e vai entrar aqui no pontinho baixo que a gente tem da carreira anterior e vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha de separação e voltamos a trabalhar por trás aqui do nosso ponto alto, tá bom? Essa vai ser a nossa sequência por toda a nossa volta. Então, eu vou fazer a minha aqui e daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês como que será a última carreira, tá bom? Dei a volta por todo o meu trabalho. E aqui agora a gente já vai fazer a última carreira do nosso tapete. Ó, tem aqui já uma correntinha, vou entrar nesse ponto baixo, fazendo um ponto baixo e uma correntinha de separação. Aqui, gente, já vou entrar direto aqui nesse espacinho, fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, volto aqui e faço um ponto baixo, tá bom? 2 correntinhas de separação. Nessas 2 alcinhas que eu tenho aqui, eu já vou puxar assim pra frente, ó, e vou fechar o nosso picô, tá bom? No próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Entro aqui, ó, nessas 2 alcinhas e fecho as 2 juntas lá em cima. Mais uma, novamente, um ponto baixo, 2 correntinhas. E fecho o nosso picô. No próximo, um ponto baixo também. Aqui, a gente tem um total já de 3 pontos picô formados, né? Agora que a gente vai fazer o topo do nosso trabalho. Ó, 3, 4, 5. 5 correntinhas, volto na base e fecho o nosso picôzinho. Só que o nosso picô ficou maior. No próximo espacinho, eu faço já um ponto baixo novamente. 2 correntinhas. Fecho o nosso picô. No próximo, um ponto baixo, 2 correntinhas. E fecho o nosso picô. No próximo, um ponto baixo, 2 correntinhas e fecho o nosso picô. E no próximo, gente, chegando aqui ao final, nós ficamos com 3 pontos picô completos desse lado, um ponto picô maior aqui e mais 3 desse lado aqui. Então, aqui no último, no espacinho da correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos laçar o nosso fio 2 vezes, tá bom? Opa, deixa eu só ajustar aqui, gente, o tapete.
Laçando o fio 2 vezes, nós vamos fazer um ponto alto duplo em relevo, tá? Tem essa primeira carreirinha aqui de correntinhas e nela tem um ponto baixo. Nós vamos entrar por detrás aqui desse ponto baixo, ajustar nossa linha. E aqui a gente vai fazer um ponto alto duplo. Ó, tiramos 2, tiramos mais 2 e tiramos mais 2. E assim vai ficar. Nesse primeiro espacinho, a gente só vai fazer um ponto baixo, tá bom? Aqui não tem picô. Desse lado e desse aqui não tem picô, então a gente só faz ponto baixo. No seguinte, nós já fazemos um ponto baixo e subimos 2 correntinhas e fechamos o nosso picô. E aqui a gente vai seguir essa mesma sequência que a gente fez desse lado aqui, tá bom? E eu vou trabalhar dessa forma aqui por todo o meu tapete. Eu vou fazer o meu e vocês fazem o de vocês, tá? Finalizei aqui o meu bico, amores. E olha aqui que resultado mais maravilhoso, mais perfeito que ficou, gente. Ó, aqui eu já finalizei nosso ponto alto aqui em relevo, né? Duplo em relevo. Aqui um pontinho baixo. Só vou pegar, vou entrar aqui nesse próximo ponto alto aqui, ponto baixo do picô. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar a minha linha e fazer os arremates finais. Aqui eu só vou dar um nozinho pra depois eu arrematar. E esse foi o resultado do nosso tapete florescida. Se você fez essa videoaula até aqui, me marque nas minhas redes sociais pra mim saber o que você achou, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.